Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mindcast. Queria iniciar aqui pedindo, por gentileza, para você deixar o seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Segunda coisa é que você reforça o meu comportamento de voltar aqui para gravar de novo, então ajude a gente aí a fazer esse vídeo mais longe, deixando seu like. Segunda coisa, compartilhe esse vídeo com as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. E a terceira é se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque assim você vai receber em primeiríssima mão tudo que rolar por aqui daqui pra frente. Mais um episódio no modelo EAD, e nesse episódio eu vou estar recebendo um amigo que eu fiz na pós-graduação, ele vai falar um pouco mais disso. Tá lá no Espírito Santo, se eu não estiver enganado, espero que eu não tenha errado o estado dele. E hoje a gente vai conversar com um psicólogo clínico que trabalha com prática baseada em evidência, um cara sensacional aí, o Robert. Então, Robert, fica à vontade aí para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho das suas credenciais aí, onde você tá, que estado que você tá, o que que você faz, como que a gente se conheceu. Fica à vontade, a bola tá com você aí. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Bom, começando com um adendo que você não errou o meu estado, né? O Espírito Santo, talvez um estado menos conhecido, né, que um estado grande, como por exemplo onde você está, que é São Paulo, né? Mas é basicamente Espírito Santo, onde eu resido aqui. Bom, vou me apresentar de forma geral para o pessoal, mas uma apresentação bem pequena para a gente dar andamento ao que de fato é importante, que é ajudar as pessoas divulgando um pouco do nosso saber científico sobre psicologia, comportamento e etc. Meu nome é Robert, eu sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental. Hoje eu trabalho com prática baseada em evidência, né? Que diferente do que as pessoas acreditam hoje sobre psicologia, que é uma abordagem em si, não, é uma escolha terapêutica. Para que a gente consiga oferecer para o paciente, que é aquela pessoa que está confiando as suas dores, aquilo que é mais importante para ela, o melhor serviço possível, com a melhor evidência, testagem e etc. A gente está falando aqui sobre um pouco como a gente se conheceu, né? A gente acabou se conhecendo na pós aí, nos estudos da vida, né? Eu tenho já, estou na quarta pós-graduação, né? Sou pós-graduado em cognitivo comportamental pela Faculdade Metropolitana de São Paulo. Também sou pós-graduado em avaliação psicológica e neuropsicologia. E agora fazendo prática baseada em evidências pelo MPBE com você, né? Então, Aham. maravilha, acredito que a gente está no caminho certo, né? Que é o caminho onde a gente trata de fato o paciente como um humano que deve ser e a partir disso entregar o melhor possível àquele ser humano que confia em nós, as nossas dores, né? Enfim, só para finalizar aqui, eu te agradeço demais pelo convite e sempre que quiser é um prazer compartilhar um pouco com você da minha pequena experiência com a prática clínica, né? Perfeito, não, vamos ver se a gente consegue trazer esse estado mais para perto aqui para a gente fazer um presencial aí quando for Beleza, possível. Acho que é muito bacana esse modelo com que a gente está certeza. conseguindo fazer aqui. Cara, mas escolher um tema fácil também, né? Como ter uma boa vida. Acredito que esse é um Ah, tema aí que a galera se interessa muito. Então, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify ou assistindo aqui pelo YouTube, presta atenção aqui que vai rolar bastante coisa interessante. Ô, Robert, mas começa falando pro pessoal o que que é ter uma boa vida, assim, né? Como que você iniciaria essa temática que é tão buscada, né? As pessoas querem ter uma boa vida, né? Mas por onde elas começam, o perfeito, que que elas fazem? Fala pro pessoal aí um perfeito. pouquinho do que é importante para elas terem uma boa vida. Perfeito, perfeito. Acho que a gente pode dividir esse tema partindo do princípio de diferir um pouco, de atribuir o conceito do que é talvez felicidade, etc., que acaba diferindo da nossa ideia senso comum de que felicidade é igual ou equivalente a alegria, euforia, entusiasmo e coisas nesse sentido. Depois a gente pode passar um pouco para como é que a gente alcança de fato, então, o que a gente nomeia como felicidade e quais são os erros também na nossa busca para que a gente não acabe batendo no muro, dando murro em ponta de faca, como diria os meus pais, por exemplo, né? Então, talvez a gente pode começar nomeando felicidade como
uma avaliação positiva geral da nossa vida, né? Onde a gente consegue visualizar a satisfação na nossa própria vida, sabendo que a nossa vida vale a pena, né? É uma coisa que importa, digamos assim, é onde a gente vai estar satisfeito, não sempre alegre, como as pessoas acabam idealizando, digamos assim, mas é uma vida que vale a pena ser vivida, digamos assim. Acho que talvez a gente possa começar por aí, né? Perfeito, pode começar por aí. O que que você atribuiria assim como importante para essa busca da boa vida assim? Conta um pouco pro pessoal como psicólogo, né? Com toda a experiência clínica que você tem, sempre aprendendo, estudando, dando F5 aí nas atualizações mais avançadas, né? Sobre tratamentos que funcionam. O que que você listaria para as pessoas aí, né? Se você tiver uma lista, como que a pessoa consegue se aproximar dessa boa vida aí? O que que você listaria aí? E se tem ordem de importância, né? Se tem coisa que vem primeiro, se tem coisa que vem depois, ou tanto faz a ordem. Uhum, perfeito. Você diz mais ou menos no intuito de hierarquia, né? Isso, tipo assim, bons relacionamentos, treino, sono, que é uma coisa que eu sei que você gosta bastante, né? O Matt Walker, se você quiser falar também dessa parte, né? Estresse, não se estressar, aquelas coisas que a gente já sabe. Ótimo, ótimo, maravilha. Acho que esse é um bom ponto de partida, né? E para falar de forma geral, vou tentar não entrar em muitos atributos técnicos aqui para deixar uma coisa leve, né? Onde todo mundo pode ter acesso a uma linguagem acessível de psicologia, né? Então, olhando lá de trás, né? Começando pelo começo, digamos assim, eu acho que é interessante de falar um pouco sobre qual que é o rumo normal das pessoas buscarem terapia, né? Você, como terapeuta, também deve ter percebido que muitas das vezes as pessoas elas buscam um atendimento, uma ajuda profissional, porque elas querem evitar alguma coisa, evitar um descontentamento, evitar um sofrimento, evitar um incômodo, evitar uma emoção específica e etc. Quantas vezes a gente vê pessoas iniciando a terapia com a ideia de que, cara, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir medo mais, eu não quero ter brigas no meu relacionamento, né, discussões e etc. E não que esses sejam objetivos ruins ou coisas nesse sentido, mas quando a gente vai aprendendo sobre o funcionamento humano de forma geral, a gente vai perceber que muitas das coisas não são evitáveis. Então, se a gente baseia a nossa vida ou o nosso tempo buscando não se sentir mal ou sentir alegria em todo momento, digamos assim, é quase como uma utopia, né? Porque a gente sempre vai se sentir mal em determinado momento, a gente sempre vai sentir medo em determinado momento, e é importante, tá tudo bem, né? É uma coisa natural. Então, acho que o primeiro ponto é saber que felicidade não é ausência de tristeza. Acho que esse é o Perfeito. ponto que pode estruturar a nossa discussão aqui, e a partir disso a gente guiar a uma vida que vale a pena ser vivida. Então, baseando-se nisso que eu acabei de dizer aqui, se evitar desconforto, incômodo, tristeza, sofrimento, talvez não seja o melhor caminho, qual que é o melhor caminho? É um outro tipo de objetivo que a gente trabalha na prática clínica, são os objetivos de aproximação. Então, é a busca não apenas por não estar nesse local de sofrimento, mas se aproximar de algo que faça sentido, né? E talvez a gente esteja falando com um background aqui de propósito, digamos assim. Porém, diferente do que talvez as pessoas acreditem, o propósito não é uma coisa que cai da árvore, digamos assim, que cada um já nasce fadado a ser determinada coisa. É uma coisa, eu acho que a gente forja na nossa vida, né? A gente vai Uhum. descobrindo o que faz sentido ou não, e a partir do momento que a gente vê valor nas coisas que a gente faz, é o momento que a gente começa a colocar um tijolinho ali naquilo que a gente está chamando aqui de felicidade, né? Que dentro da psicologia a gente acaba mudando essa nomenclatura para bem-estar Bem-estar. subjetivo, né? Perfeito. E falando um pouco sobre isso, só para quem é mais leigo no assunto entender por que a gente utiliza bem-estar subjetivo e não felicidade. Porque felicidade talvez seria um estereótipo aqui de, vamos imaginar, culturalmente falando, talvez felicidade se assemelhe a ter uma casa, ter um carro, uma família, filhos, etc. Mas para quem isso é felicidade, né? Às vezes para a pessoa A, mas para a pessoa B, ela prioriza a liberdade, viajar e ter uma vida um pouco mais
ampla, digamos assim, né? Então, é interessante que a gente utilize o termo bem-estar subjetivo, porque cada um, dentro da sua subjetividade, vai entender o que é a felicidade ou não, e não a partir de regras pré-determinadas, digamos assim, né? Não sei se deu para Perfeito. entender ou se ficou confuso dessa forma. Não, não, ficou perfeito. Acredito nisso também, a questão do bem-estar subjetivo faz mais sentido, né? Porque o que é felicidade pra mim não necessariamente é pro outro. Mas você tocou num ponto que eu gosto, e eu sei que você gosta também, que tem a ver com essa questão de valores, né? Então, assim, ó, aproximar o cliente ou a pessoa que está em casa desse bem-estar subjetivo é, pode ser através dos valores, assim, você ajudar ela a olhar para aquilo que ela valoriza de fato e não para aquilo que ela está socialmente sendo visto, imposto ou influenciado, assim, como que você, até pegando esse caminho que a gente está seguindo, né, de como ter uma boa vida, né, os valores ajudam a nortear uma boa vida? Com certeza, com certeza. Eu acho que são fatores primordiais ali. A gente estava falando de hierarquia ali no começo, né? Você estava perguntando, tem uma ordem do que talvez predispõe, digamos assim, à felicidade. Dentro dos estudos que a gente tem hoje, e são muitos sobre a felicidade, o bem-estar subjetivo, a gente vai perceber que duas coisas em específico conseguem fomentar e trazer a manutenção do que a gente chama de felicidade hoje, né? Que são bons relacionamentos e viver em direção aos seus valores, né, norteado por eles e etc. Então, com toda certeza e sem dúvida nenhuma, viver de acordo com os seus valores talvez seja um dos principais, se não o principal, fator determinante de se você vai viver uma vida feliz ou não. Mais uma vez, lembrando, felicidade não necessariamente é alegria, mas é estar se aproximando daquilo que você acredita fazer sentido, né? Perfeito. Pegando esse gancho aí, você listou duas coisas, né? Se aproximar dos valores e ter bons relacionamentos. Mas o que que você está querendo dizer para o pessoal que está em casa entender quando você está falando de bons relacionamentos, assim? Fala mais disso para as pessoas em casa entenderem se elas têm isso, se elas não têm, como que elas vão chegar nesse lugar aí. Perfeito, perfeito. Bons relacionamentos, por onde a gente pode partir? Lembrando que quando eu falei bons relacionamentos, eu abro muito o leque, o escopo, né? E eu não falo apenas de relacionamento afetivo, por exemplo, de ter um companheiro, uma companheira e etc. Ou de ter uma família estruturada, ou necessariamente. Bons relacionamentos é no sentido geral, talvez no trabalho, talvez em casa, com certeza, né? Que talvez é o ponto onde a gente mais sofre influência, né? Digamos assim, ter bons amigos e etc. E o que que faz com que necessariamente a gente tenha relacionamentos saudáveis? Seria um espaço, talvez, de respeito, onde nós conseguimos respeitar o outro, que acaba sendo vários mundos colidindo, né? Por exemplo, aqui nós temos dois mundos colidindo. Bom, eu, que nasci no Espírito Santo, numa cultura X, numa família X, Sim. que acaba, querendo ou não, influenciando a minha visão do que é certo ou errado e etc e tal. E a gente tem você, que acredito eu que a gente acaba conversando em muita coisa, né? A gente é Aham. bem parecido em muitos aspectos, mas querendo ou não, são dois mundos diferentes. Então, acho que o respeito e o entendimento, a consciência de que não necessariamente, se você pensa diferente de mim, é motivo para desdenhar de você ou qualquer coisa nesse sentido, é talvez um fator que mantém um elo de um bom relacionamento e que talvez perpetue ele por mais tempo, né? Então, quando eu falo bons relacionamentos, falo no sentido geral, e também acredito que bons relacionamentos se assemelha à ideia de rede de apoio, né? Que é uma pessoa que eu posso contar, ou a pessoa que pode contar comigo também quando ela está precisando, e ser essa mão amigo, esse ombro amigo sempre que for necessário, né? Existe uma frase que não lembro necessariamente a quem ela está direcionada, mas que diz que nenhum homem é uma ilha, né? Nós somos, na nossa configuração geral, animais racionais sociais, e esse social é um braço muito forte, né? Então, a gente é posto para viver em sociedade. Então, eu acredito que bons relacionamentos, acredito não, né? Já está bem evidenciado isso, é uma coisa que fomenta, assim, a felicidade, o bem-estar subjetivo e traz a sua manutenção, né? Então, uma dica, mantenha bons relacionamentos e regue todos os dias, se você puder. Tá, perfeito. Então, o Robert está dando um caminho aí pro pessoal, é, de como atingir uma boa vida, né? Então, você falou dos pilares aí
de relações, não necessariamente muitas, né? Mas relações de qualidade, que você se sinta Perfeito. pertencente e tudo mais. Falou da parte dos valores. Eu acho que se você quiser entrar um pouquinho nessa questão dos valores, eu vou até dar um exemplo pessoal, que é assim, ó. Eu poderia estar fazendo outra coisa agora, né? E não estar aqui. Mas como eu valorizo o meu crescimento pessoal, o meu desenvolvimento enquanto profissional da psicologia, então eu optei por investir num podcast de saúde mental, porque eu tenho um valor que é o conhecimento. Então, o conhecimento é um valor para mim e a troca que eu faço com os meus convidados, ao mesmo tempo que eu estou interagindo com eles, eu estou aprendendo da perspectiva deles, do conhecimento que eles têm e acaba desenvolvendo também a parte de comunicação que é super importante hoje para qualquer trabalho. Então, acho que esse é Perfeito. um exemplo que a gente pode deixar para as pessoas, né? Onde você está investindo o seu tempo, assim, né? Nas coisas que você de fato valoriza, porque fica mais fácil de você manter a motivação, né, Robert? Você pode até falar para o pessoal aí mais sobre Perfeito. isso, né? Os valores Perfeito. ajudam a gente a se manter motivado, né? Do que se for uma Uhum. coisa mais externa, né? Assim, eu quero isso porque falaram para mim Mas que é você vai bom. fazer. É. Perfeito, perfeito. Esse exemplo que você deu é maravilhoso, eu acho interessante da gente olhar e até fazer um link com aquilo que é o tema principal aqui, que é felicidade, como fomentar uma boa vida, né? Pelo que você falou, cara, eu abri mão de coisas para estar aqui hoje, numa quarta-feira, às 4 horas da tarde, falando de saúde mental, né? Então, por exemplo, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa que você quisesse agora, talvez rodando Reels ali, deitado, jogando um videogame ou fazendo qualquer outra coisa, e não está fazendo uma coisa que exige tempo, que exige esforço, que às vezes é desconfortável, mas é uma coisa que você quer fazer porque está vinculado a um valor. Né? E não necessariamente você poderia estar fazendo uma coisa que a curto prazo, digamos assim, seria mais trair uma recompensa maior. Mas não é isso que a gente busca. A gente busca algo que faça sentido dentro daquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que o seu propósito, digamos assim, vamos olhar com essa nomenclatura, é tornar o mundo melhor, poxa, a partir disso, se eu valorizo tanto tornar o mundo melhor, como é que eu posso fazer isso, né? Se eu posso entregar o mundo melhor a partir do me esforçar para para trazer conteúdo de psicologia para as pessoas, para ajudar da maneira que eu posso diante dos meus conhecimentos, dos meus estudos, cara, é isso que eu vou fazer, mesmo muitas das vezes estando cansado, estando exausto, estando desconfortável, estando chateado, é o que vai nortear a minha vida, né? Então, valores eu acho que se assemelha muito mais a isso, não é necessariamente algo que é um mar de rosas ou qualquer coisa nesse sentido, mas é algo que faz a nossa vida valer a pena. E aí você fez um link também com a motivação, né? Aí a gente pode olhar bem para a base da análise do comportamento e a gente vai perceber que todo e qualquer comportamento só acontece por uma justificativa. Nada que a gente faça é por acaso, digamos assim. Por exemplo, eu dou esse exemplo para os pacientes, eu acho ele bem simples, mas bem interessante. Aqui a gente tem um copo d'água e ele está aqui na minha mesa. Para eu pegar minha mão, esticar, pegar o copo e tomar o líquido que está aqui dentro, eu preciso de uma justificativa. Quais seriam as possíveis justificativas para isso? É, número um, por exemplo, eu estou 2 horas sem beber água, estou privado, e aí está me dando sede. Número dois, eu estou aqui falando bastante dentro desse podcast e minha boca está seca, por exemplo. Ou vamos imaginar que o Gustavo fez uma pergunta extremamente complexa e eu não sei como responder, e eu vou dar aquela enrolada e eu vou lá e bebo a água, né? Por exemplo. Então, percebe que esse comportamento, às vezes a gente acha que as coisas são do nada. Ah, fiquei triste do nada, fiz tal coisa do nada. Mas nada é do nada. Tudo tem um porquê quando a gente consegue colocar uma lupa ali e fazer uma análise delicada e etc. Que a gente, como profissional da saúde mental, como psicólogo, terapeuta, a gente é expert em fazer isso, digamos assim, né? E aí, né, voltando aqui para a linha de raciocínio, a gente está falando de valores e motivação, né? Quando a gente olha para valores, eles são importantes porque eles carregam no seu núcleo boas justificativas, né? Um outro exemplo que eu posso dar é o seguinte: vamos imaginar que eu quero iniciar aqui uma atividade física, sei lá, academia, né? Que é o mais genérico de todos, provavelmente. E aí você, Gustavo, vira para mim e fala assim.
cara, vi que você começou a academia, você tá indo, né? E eu viro pra você e falo assim, cara, sei lá, todo mundo vai, né? A galera toda treina, meus amigos treinam e etc. Talvez isso já seja um precursor da minha motivação, e isso me faça ir um, dois, três, uma semana, até um mês, talvez. E pode ser que eu pegue gosto, mas naturalmente essa motivação, quando ela não é estruturada dentro de um alicerce de valor, ela vai se perdendo, né? Então é como se fosse um fogo de palha que pega ali e daqui a pouco acabou. Agora, se você vira pra mim e fala assim, cara, por que que você tá indo na academia? E eu consigo dizer pra você que a minha justificativa é, por exemplo, que, cara, eu valorizo jogar um futebol com os meus amigos, uma pelada dia de domingo, e eu tô correndo 5 minutos e tô bufando já, tô ofegante, não consigo desenvolver nada. Esse talvez já seja uma justificativa muito maior para eu me manter naquele caminho. Sei lá, vamos imaginar que eu fui numa consulta médica e o meu cardiologista falou que se eu não me mudar a minha estrutura de vida, né, meu estilo de vida, eu vou acabar tendo um infarto a qualquer momento. E como eu valorizo talvez a minha saúde, como eu valorizo estar vivo, porque com a minha vida eu me conecto com pessoas ou eu faço aquilo que é importante para mim, essa é uma justificativa enorme para que de fato eu consiga levantar da minha cama, sair do meu celular, mudar a minha dieta, que é uma coisa difícil de se fazer, para de fato colocar ali a minha energia, meu tempo na academia, né? Que é uma coisa desconfortável. Poxa, a gente tá puxando peso lá, é uma dor desgraçado, né? Às vezes que a gente vai subindo carga e etc. Chega em casa no começo todo dolorido. Então, se não existe uma boa justificativa, a gente não consegue manter. A gente pode até começar aí, mas manter a gente não consegue. Então, acho que Perfeito. valores entra um pouco nesse espaço ali, né? Digamos assim. Perfeito. Só quero complementar rapidinho, pessoal, o que o Robert está dizendo, e eu quero que ele explique isso, porque ele é muito bom nisso, né? A gente tem aí um braço, né, das terapias cognitivas aí, baseado em evidência, que é a ACT, né, Terapia da Aceitação e Compromisso, e lá tem coisas que a gente usa muito no consultório, que é, né, a seleção e a retenção, né? Porque assim, né, Robert, o cara até seleciona a academia, né? Mas o duro é ele reter, né? Que é o que você tá dizendo, ele vai uma semana e para. Por que que a gente tá Exato. falando de valores, né? Porque o Robert, tanto quanto eu, sabe que se eu ajudar a pessoa a descobrir os valores que ela tem, ela vai se manter por mais tempo fazendo aquela atividade. Então, quando ele fala que ele quer jogar bola com os amigos, que ele quer estar bem, ou que o médico dele disse que se ele não mudar o lifestyle dele, ele pode morrer mais cedo, esse é um baita do motivo para ele fazer aquele comportamento, né? Porque as pessoas confundem, né, Robert? Motivação com alegria, né? Com euforia. Ah, eu não fui na academia porque eu não estava bem, né? Porque eu não estava alegre. Mas não necessariamente a gente precisa disso, né? Porque se a gente ficar refém da alegria, né, da euforia, são emoções que são transitórias, né? Então, se eu não tô feliz, então eu não faço as coisas que eu valorizo. Por isso que a gente Perfeito. puxa muito esse gancho dos valores, né, Robert, para o pessoal entender. E aí, se você quiser até falar, né, dessa parte mais teórica, mas de uma maneira didática, igual você está fazendo, né, que a ACT fala muito, né, da selecionar, né, aquele comportamento e ajudar o cliente a manter, né, a reter aquele comportamento em terapia, né? Então, ora ele tá num ambiente horrível, estressante, e aí você ajuda ele a selecionar um ambiente melhor, mas o desafio é ajudar ele a manter, né? A não voltar, o hábito também, né, de comer mal, de dormir mal. Então, acho que você pode até falar disso bastante aí, que eu sei que você manja. Perfeito, perfeito. A gente está necessariamente falando da psicologia da evolução aqui, né, que acabou sendo abraçada pela ACT, que é basicamente variar, selecionar e reter, né, que é a base da evolução, digamos assim. E aí, basicamente, a gente vai fazendo coisas na nossa vida de forma geral, e alguma dessas coisas a gente percebe que fazem sentido, que talvez nos ajudam, que é bom, que é prazeroso, que faz com que a gente se sinta bem, legal e etc. Essas coisas são selecionadas, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? Entender que a academia ou qualquer atividade física, lembrando que a gente está utilizando a academia aqui como apenas um exemplo, né? Mas qualquer coisa que te mantenha em contato com a atividade, né? Seja uma luta, uma natação, uma corrida, né? Ou qualquer coisa, né? Uma dança, qualquer coisa nesse sentido já é extremamente válido. Porque eu acho importante falar isso porque às vezes as pessoas que estão em casa acreditam que, então
para eu ser feliz, digamos assim, eu tenho que entrar, caber nessa caixinha. Não é isso que a gente está falando, mas com certeza cuidar do seu corpo é uma coisa que ajuda a trazer, né, um bem-estar que no final das contas lá o desfecho acaba sendo felicidade ou ter a noção de que a minha vida faz sentido. E aí, voltando agora, abrir um grande parênteses aqui, né, a gente está falando da seleção e da retenção. A retenção ela é só feita a partir de valores mesmo. Acredito que não tenha outra opção aí do que a gente ver uma coisa que é necessariamente importante e a gente se guiar e se munir daquilo, né? De um sentido que a gente atribui, que às vezes é extremamente arbitrário, né? Às vezes para o Gustavo, por exemplo, o que eu faço dando um exemplo, né? É uma baita de uma perda de tempo, né? Mas para mim é uma coisa extremamente interessante. Então, olhar para si nesse momento da hora de escolher os valores é muito importante. Por que que eu falo isso? Talvez eu fuja um pouco da pergunta aqui, mas eu acho que é Tranquilo? interessante trazer esse ponto. Quando a gente fala de felicidade e de uma vida que vale a pena e tudo mais, se a gente abrir as nossas redes sociais ou qualquer coisa que divulga conteúdo, a gente vai se deparar com várias regras já pré-determinadas de que para você ser feliz, isso daqui tem que acontecer, a sua vida tem que estar dessa forma, você tem que ter uma casa assim, ou uma vida assim, ou um relacionamento assim, ou filhos assado, e tem que estar nesse bairro, nesse local, fazendo determinada coisa e etc. A questão é, cada pessoa vai ter um contexto de vida, por vários fatores e variáveis, não necessariamente que eu escolho o meu contexto, mas muitas das coisas a gente só é posto a elas, né? Onde eu nasci, de que família eu vim, a minha condição financeira, lógico que a gente tem potencial para promover mudança nessas coisas, mas muitas das vezes a pessoa que nasceu, sei lá, nasceu no berço de Alphaville, vamos imaginar, comparando com uma pessoa que nasceu na periferia, a dinâmica muda. E aí, se essa pessoa da periferia, por exemplo, ela olha a vida daquela pessoa e ela atribui que eu só posso ser feliz se eu tiver aquela condição, aquela regra, né? Se você fomenta essa regra, minha vida só vai ser boa a partir desse momento, a gente se frustra muito, né? Porque muitas das vezes a gente acredita que a felicidade ela tá em metas, né? Em coisas que são talvez materiais, mais palpáveis, etc. Mas a felicidade ela tá no dia a dia, né? A felicidade está nos valores que fazem a vida simples, que é me conectar com pessoas, que é me conectar com atividades que eu gosto, com os meus animais de estimação, fazer as coisas que eu curto, ver o time que eu gosto, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, às vezes, se a gente olha muito para essa ideia de que felicidade é um local, a gente se frustra muito, porque felicidade é ser e não estar, digamos assim, né? Perfeito. Tem mais a ver com as motivações intrínsecas, né? O que de fato eu valorizo, independente do externo, né? Por isso que os valores são importantes, né? Se a gente Isso é pegar um fato. exemplo de, sei lá, de alguém que está desempregado e tem um filho para criar, né? E aquela pessoa não está motivada a ir trabalhar, né? Mas ela tem um valor ali que é família, que faz ela sair de casa todo dia e procurar um emprego, entregar novos currículos, porque ela sabe que o valor dela é maior do que aquela tristeza que ela está sentindo ali. Então, acho que é Hum. importante as pessoas entenderem isso, né? Porque a gente está falando muito de valores, muito por conta disso, assim, né? Os valores, eles são pilares que ajudam a você a manter a motivação mesmo, né? E eu acho que é legal falar pro pessoal, Robert, você pode falar daí, que motivação, ou desculpa, valores, não é uma coisa que eu nasci com esses valores. Eu posso mudar de valores, né? Por exemplo, antes de começar a faculdade de psicologia, eu não valorizava ler. Hoje eu Perfeito, valorizo. Então, também perfeito, para as pessoas entenderem, então eu tenho esse valor que é ruim, então eu não posso ter um bom. Não, elas podem mudar, né, Robert? perfeito, Selecionar valores melhores, né? Baseado perfeito. na vida que ela quer ter, né? Perfeito, perfeito. A parte disso, acho que uma coisa que pode ajudar muito que a gente consiga se encontrar com bons valores é estar em bons ambientes, né? Ambientes que às vezes fazem sentido para nós. Porque é muito difícil que, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético aqui. Vamos imaginar que eu estou acima do peso e tudo mais, e eu quero
mudar de vida, mudar o meu lifestyle, talvez comer melhor, ir na academia, etc. Só que eu participo de uma cultura ou de um grupo de pessoas que é nesse estilo de vida, né? De comer muita besteira, de sedentarismo e tudo mais. Por mais que eu esteja extremamente motivado a provocar essas mudanças, eu vou cair numa gravidade, né? Que vai sempre me puxar para baixo. E isso não quer dizer que necessariamente você tem que mandar todo mundo, né, para casa do chapéu e ignorar os seus amigos, etc. Mas você conseguir construir um ambiente, e ambientes também são pessoas, né? Só para deixar claro, seja físico ou online mesmo, né? Até porque a gente está aqui por conta do nosso ambiente online, querendo ou não. Exato. Mas quando você consegue construir o seu ambiente, você vai colocando ali os tijolinhos, é muito mais fácil de você, de fato, conseguir construir bons valores. Às vezes você fazer essa reestruturação, né? Que é você tirar alguns e colocar outros, né? E etc. Então, acho que para a gente conseguir construir bons valores, talvez, além de olhar para si mesmo, né? E ver o que que é importante para nós, é conseguir se encaixar num ambiente que facilite, digamos assim, ou não dificulte, né, a promoção desses mesmos valores. Perfeito. Então você já falou de aspectos aí que o pessoal pode até anotar aí, pessoal, se vocês quiserem. É, o Robert falou de bons relacionamentos, ele tá falando de valores o tempo todo, então talvez para você ter uma boa vida você tenha que olhar é, pros relacionamentos que você tem, né? A qualidade desses relacionamentos, o quanto você se sente apoiado, o quanto você se sente pertencente e ouvido dentro desses ambientes. E aí ele falou também um pouquinho dessa parte que ele terminou de falar agora. Então, eu acredito que o que mais, Robert, as pessoas podem fazer para elas terem uma boa vida, né? Você falou um pouquinho até da atividade física, que a gente sabe que funciona, mas alimentação, sono, né? A gente não é nutricionista, mas a gente sabe que isso também faz sentido. Mas Com e da certeza. parte de dormir, Robert? Que eu sei que você sabe também bastante que você gosta. Eu vejo que Uhum. você leu o livro do Matt Walker lá, Porque Nós Dormimos, né? Então, é uma parte Perfeito, que muita perfeito. gente Ótimo livro. negligencia, né? Ah, não preciso dormir, tá tudo certo, eu sou foda, eu durmo pouco. E a gente sabe Uhum. que, segundo a ciência, né, não é bem assim que funciona, né? Dormir mal é osso, né? É ruim. Perfeito, perfeito. Falando sobre isso, a gente vai ter três grandes pilares que vão conseguir estruturar, não vão necessariamente promover, mas vão estruturar para que de fato a gente busque uma boa vida, né? Que é, basicamente, eu ter um bom relacionamento com o meu sono, com a alimentação e com o exercício físico. Se a gente tem, e isso é em qualquer área da saúde, a gente vai ver que existem, elas são impactadas por essas relações, né? Se a gente dorme mal, por exemplo, você falou do livro do Matt Walker aí, né, do Porquê Nós Dormimos. Ótimo livro, quem tá ouvindo aí, com certeza coloca no carrinho da Amazon aí, porque é Sim. um livro que vale muito a pena e abre muita mente em relação a como é que a gente lida com uma coisa que muitas das vezes é visto como banal, né, e extremamente negociável, não quero dormir porque vou fazer qualquer outra coisa, e isso, a conta chega no final das contas. Sim, Por quê? Porque quando a gente olha o dormir, ele vai muito além de apenas uma manutenção fisiológica da coisa de, tô mais descansado, digamos assim. O dormir, ele promove infindáveis benefícios, digamos assim. Algumas coisas que a gente poderia citar aqui é uma regulação emocional, né? Por perfeito. exemplo, quando a gente não dorme bem, é muito comum que a gente... Você pode fazer esse exercício, né? Puxar em algum momento que você dormiu mal, muito provavelmente você esteve mais propício a se adentrar em irritabilidades no dia seguinte, né? A estar um pouco mais bravo, sem paciência. Outra coisa que o dormir mal ele promove é a dificuldade de foco, né? Quando a gente não dorme bem, o nosso foco fica extremamente divagante, né? A gente divaga muito, não consegue, às vezes, ler, li uma página inteira, quando eu chego no final da página, não lembro o que eu estava lendo, tem que ler de novo, né? Porque minha relação com o sono está extremamente cagada, digamos assim. E aí a gente pode entrar aqui em vários outros aspectos que seria olhar o ciclo circadiano, entender um aspecto bem mais técnico aqui, mas eu acho que quem está ouvindo a gente aqui, eu acho que é uma porta para vocês
buscarem uma ajuda profissional, buscarem se aprofundar mais nisso, seja pela leitura, seja pelo um atendimento psicoterapêutico, né? Seja comigo, seja com o Gustavo ou qualquer outro profissional que seja um bom profissional, que trabalhe de forma responsável, né? Porque se a gente for falar aqui adentrar muito em qualquer assunto, a gente vai ficar 3, 5 horas Sim. aqui facilmente falando sobre uma coisa só, né? Porque, querendo ou não, nada é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? Então, a gente falou aqui sobre como o sono ele pode auxiliar. Querendo ou não, uma boa alimentação, ela te mune de nutrientes para você conseguir, de fato, buscar aquilo que realmente importa. E quando a gente fala de cuidar do corpo, a gente fala de cuidar da mente. Quando a gente fala de cuidar da mente, a gente fala de cuidar do corpo, porque não existe essa divisão que há muito tempo foi defendida, né, de dualismo, onde corpo é uma coisa, mente é outra. Não, é tudo uma coisa só, é um organismo só. Então, quando você cuida, seja do corpo, você cuida da mente, seja da mente, você cuida do corpo também. Então, essa união que faz com que a gente consiga ter as ferramentas para aí sim viver bem, né? Porque, por exemplo, eu posso estar no caminho dos valores, eu posso estar no caminho dos bons relacionamentos. Só que se eu tenho esse ruído de background, de não durmo bem, não faço exercício e como extremamente mal, é muito difícil que eu consiga, de fato, me aproveitar de todos os benefícios que tudo isso que a gente está falando propõe, né? Porque eu tô com. É como se eu estivesse construindo uma casa com uma fundação extremamente fraca, né? Que pode cair a qualquer momento, por exemplo. Perfeito. Então, existem eh, comportamentos que, se a gente selecionar, a gente tende a ter mais saúde emocional, física e manter, né? Ter mais motivação para manter os nossos valores, né? Ô Robert, Perfeito. mas eu li um livro, né, do Stephen Hayes e do Stephen Hoffman. Na verdade, eu acho que esse é só do Hayes, não é do Hoffman, que chama Uma Mente Livre, né? Não li o livro todo, mas é um livro muito bom. Porque Uhum. acho que é uma coisa que a gente gosta, que é essa relação, né, entre pensamento, emoção, comportamento. Você diria que a qualidade dos pensamentos das pessoas também influenciam nessa questão de ter uma boa vida ou não? O quanto o pensamento automático, distorcido, atrapalha a pessoa a ter uma boa vida? Com certeza, com certeza. Esse é um assunto que eu queria entrar. Toda hora eu tô olhando para a hora aqui para ver se a gente não vai esgotar o Não, tempo e tá eu não deixar de tranquilo. falar nada importante, né? Aham, Por exemplo, a gente poderia ficar aqui muito, muito, realmente muito tempo falando sobre tudo isso, né? Porque, querendo ou não, digamos que eu escolhi um tema bem abrangente, bem complexo aí, aham, porque a intenção é realmente ajudar e a partir disso a gente tem vários caminhos, né? E exatamente o que você falou, essa relação de pensamento, emoção, comportamento, reações fisiológicas, é uma coisa que acaba influenciando na nossa qualidade de vida de forma geral. E aí, olhando para a forma, né, para os pensamentos em si, pensamentos automáticos, intrusivos, como a galera fala muito, né, e etc., a gente pode olhar o seguinte. Mais uma vez, não vou me recordar quem diz essa frase, mas se você souber, você pode me tá, auxiliar aí. Mas diz assim que não são as coisas que acontecem que, como eu posso dizer, que incomodam ou afligem os homens, mas o que a gente pensa sobre essas coisas. Não é perfeito, as coisas que fazem com que o Robert ele se sinta triste ou ele faça determinada coisa, mas é a forma que ele interage e se relaciona com esse acontecimento, com essa situação. E a partir perfeito, disso, eu acho que o que a gente precisa, como ser humano de forma geral, em todas as áreas, na nossa vida como um todo, e levar isso para a nossa vida, não só por esse podcast, mas para a vida como um todo, é desenvolver flexibilidade. Flexibilidade seria o contrário de rigidez, digamos assim. Por que perfeito, desenvolver flexibilidade é interessante? Porque quando a gente está muito rígido, às vezes num determinado ponto, numa determinada regra, numa determinada forma de pensar, é como se a gente visse as coisas tudo em zoom e a gente não consegue olhar para o restante. E a partir disso eu posso, por exemplo, vamos imaginar que eu passei por vamos criar um cenário aqui para a gente conseguir olhar para isso com um pouco mais de clareza, digamos assim. Pessoal de casa, fecha o olho aí e vai imaginando esse cenário. show, Vamos imaginar que eu saí aqui do meu consultório, da minha casa, e eu tô indo a um determinado lugar. Tô saindo do ponto A ao ponto B.
E aí eu passei por uma determinada pessoa que eu conheço, sei lá, a gente estava passando, né, eu atravessando a rua, e aí eu cumprimentei a pessoa, alô, e aí, beleza? Como é que vai? E etc. E a pessoa não me responde, né? Ela passou simplesmente direto. A partir disso, dependendo da forma que eu olho para as coisas, eu posso ter alguns preconceitos já formados via pensamento automático, né, que é via crenças, mas aí é um assunto um pouco mais Aham, profundo, né, para a gente falar. Mas enfim, de forma bem simples aqui, eu posso acreditar que ele não me cumprimentou porque eu sou uma pessoa ruim, ou que ele não me cumprimentou porque ele tá com raiva de mim, ou porque eu tava mal vestido, ou porque eu tava fedendo, ou com um cheiro ruim, etc. E quando a gente internaliza esse tipo de pensamento e não consegue abrir margem para pensar criticamente sobre uma situação, a gente está dando um exemplo disso daqui, mas pode ser qualquer situação da sua vida, você perfeito. pode colocar nessa fórmula. A gente fica preso nessa perspectiva e sofre demais, às vezes por coisa que só está aqui, né? E não necessariamente é a realidade. Então, como é que a gente faria para não cair de fato nessas interpretações rígidas, inflexíveis, que promovem muito sofrimento e que às vezes vão privar a minha vida, né? Porque, convenhamos, se eu acredito nisso, que eu sou uma pessoa ruim, ou que eu tenho um odor ruim, ou que eu não sou importante, talvez eu comece a ficar só em casa. Talvez eu comece a me abster de algumas atividades, de ver pessoas. E isso, querendo ou não, vai me jogar num buraco de humor deprimido. Daqui a pouco eu não tenho mais contato com a vida, e a gente sabe que não ter contato, ficar passivo demais, piora o humor deprimido que vira uma bola de neve infinita e daqui a pouco a gente acredita que a vida não vale mais a pena e pode chegar a um ponto de entrar numa depressão profunda, por exemplo. E para a gente não chegar nesse ponto, a gente pode intervir lá no começo, que é olhar criticamente, racionalmente para aquilo que acontece. E uma coisa que a gente utiliza, né, até dentro do consultório, para trabalhar essas questões é um questionamento socrático, por exemplo. Quer entender, bem simples que eu vou falar aqui, quer entender quais são as evidências, né, que eu tenho de que o que eu estou pensando, que está aqui na minha mente, que eu sou uma pessoa trocável, insuficiente, que eu estou fedendo, que eu estou feio, eu tenho. E também olhar quais são evidências contrárias, né, para que a gente consiga, de fato, abranger um pouco mais a nossa forma de interagir com as coisas, né? Essa flexibilidade que eu estou falando aqui, né? Que eu acho que é muito importante para que a gente consiga, de fato, ser feliz lá na ponta, digamos assim, como desfecho, né? Perfeito. Você tá falando aí, eu lembrei aqui, né, do Aaron Beck, né, que é o Perfeito. criador da terapia cognitivo-comportamental, lá no início do século XIX, e o Aaron Beck falava que a maneira como eu me vejo, a maneira como eu vejo o mundo e que eu encaro os problemas vai determinar a qualidade dos meus pensamentos, das minhas ações. O estoicismo tem Exato. um pouco disso também, né, com o Marco Aurélio ali Perfeito. falando basicamente isso também, né, um tempo, Aham. né, numa outra época, né, dizendo que se não está no meu controle, né, não deveria ocupar ali é, lugar dentro da minha mente, né? Não é necessariamente essa frase, mas é basicamente isso que ele diz. E aí, quando você fala de flexibilidade psicológica, né, ali uma técnica, eu diria, dentro da ACT, né? Você pode me Uhum. corrigir se eu estiver errado. E aí tem um exemplo que a gente gosta muito de usar, de flexibilidade cognitiva ou psicológica, né? Que é usar aquela metáfora do funil, né? Porque tem o funil, ele tem um lado que ele realmente afunila, né? E tem um lado que ele é aberto, né? Então, a gente quer Uhum. ajudar as pessoas a fazer abertura, né? Perfeito. Flexibilidade psicológica é quando eu faço abertura. Então, se eu tenho um Perfeito. problema para resolver e eu afunilo, significa que Uhum. eu só estou olhando daquele ângulo. Eu não estou abrindo o lado de cima e falando, eu tenho essa e essa possibilidade. O que é melhor Uhum. para mim resolver esse problema? Então, eu acho que é muito importante, porque olha para onde a gente foi, né? A gente estava falando de pensamento que influencia a melhora, né, da qualidade de uma boa vida, né? Então, leve em consideração, pessoal, que a qualidade dos pensamentos de vocês também influenciam nessa questão da boa vida, que é o tema aqui de hoje do nosso podcast. Ah, Gu, mas eu Perfeito. tenho que ter pensamentos positivos? Não, obviamente a gente vai ter pensamentos ruins, mas é como o Robert está dizendo, como eu interpreto aquilo, né? Eu já fico preso naquele pensamento logo que ele vem e me torno aquilo. Ah, fui mal numa Uhum. prova, então eu sou burro e não consigo mais passar de ano.
Não, é uma Perfeito. prova, eu posso fazer outras provas, talvez eu não tenha estudado tanto, talvez eu tenha que me dedicar mais. Isso é flexibilidade psicológica, né? É olhar o funil Uhum, aberto e entender que existem outras possibilidades que podem estar te uhum, prendendo naquele uhum. resultado ruim e que ele é momentâneo, que você pode mudar o tempo todo. E Sim, é aí, não generalizar, né? É, não porque às vezes a gente generalizar. pensa, poxa, tirei uma nota mal, eu sou péssimo, ou tive uma discussão dentro de uma relação, meu relacionamento não presta, e não necessariamente um acontecimento ele diz sobre o todo, né? Então é você olhar o contexto da coisa. Na ACT também tem uma questão dessa, né? Que é o self-contexto ali, quando a gente olha Perfeito. para cada situação isolada, sem ficar generalizando tanto, que é uma outra distorção cognitiva que pode influenciar muito negativamente, né, as coisas que a gente vivencia. Perdão de cortar. Não, perfeito. O self como contexto, né? Esse mais saudável dentro da ACT, né? Que é eu olho para as coisas e eu não acho que eu sou aquilo, né? É Perfeito. uma situação que está acontecendo na minha vida, mas é um contexto que amanhã pode mudar. Eu fui mal numa prova hoje, amanhã eu posso ir bem. Então não é o Perfeito. self como um conceito, né? Eu sou isso e é desse jeito que eu sou. A minha vida é assim, que tem a ver um pouco com as crenças, né? Da TCC ali, talvez Perfeito. seja ali um termo meio, né? Que Aham. acabe sendo equivalente, né? E aí, Robert, você tá falando disso, a gente tá puxando muito pra ACT porque é uma área que a gente gosta, que a gente domina também. É, Uhum. pensar um pouco nessa questão da flexibilidade psicológica, né? Ou do distanciamento abrangente, né? Que é esse Uhum. olhar Perfeito. mais de longe, né? A metacognição, não se misturar com os Uhum. pensamentos. Então, até você Difusão ali. pode. Difusão, se você quiser falar um pouco disso pro pessoal, porque eu sei que tem a ver com boa vida, galera. Então, assim, a gente fala isso para os nossos clientes porque a gente usa isso com a gente também, né? Eu falei, cara, vamos ver se isso funciona. E na Perfeito. prática você começa a perceber que você toma decisões melhores, que você para de ser tão impulsivo, que se você dorme você tem mais foco, e não necessariamente você é um TDAH. Então, eu acho que é Uhum. muito importante, né? Que são pilares mesmo de uma boa vida. Se você quiser falar disso, né? Fica à Isso aí. vontade. Perfeito. A gente está falando, querendo ou não, a gente está batendo muito em alguns conceitos de ACT aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando sobre valores e talvez o berço de falar sobre valores a gente vai esbarrar ali na ACT quase todo momento, né? Não querendo dizer que é a única forma da gente trabalhar, mas, querendo ou não, é o que a gente tem mais arcabouço técnico, né? E evidências para se basear mesmo naquilo que a gente está falando aqui nesse momento. Mas deixando bem claro, quando a gente fala de prática baseada em evidência, cada demanda, cada queixa, a gente vai olhar para um lado. Não é você cegamente seguir um dogma, uma abordagem específica, você abraçar um teórico, e colocar ele de Perfeito. braço do braço e vou seguir ele até o fim da vida. Não. Por exemplo, quando a gente olha para questões relacionadas à ansiedade, depressão, talvez a gente querendo ou não, a gente tem mais resultados, né, digamos assim, evidência para tratar com terapia cognitivo-comportamental, ativação comportamental, quando a gente está falando de depressão. Quando a Perfeito. gente olha por exemplo, desregulação emocional e alguns transtornos de personalidades, a gente vai mais para uma terapia que foca nisso, foca em DBT, né? estratégias de desenvolver, que é a DBT, exatamente, a comportamental dialética. Então, eu acho que só esbarrando novamente na prática baseada em evidência, eu acho muito legal porque ela de fato eu acho que é mais humanizada no sentido de te trazer assim, cara, se essa pessoa precisa disso, você entrega isso. Você não adapta o paciente àquilo que você quer fazer, mas Perfeito. sim aquilo que ele precisa, e você traz isso diante daquilo que tem de mais robusto dentro da psicologia. Agora, a gente está falando, tá se encaminhando para o final, acredito eu, Uhum. mas eu acho que um outro aspecto, só para a gente talvez fechar esse arco dos componentes que a gente precisa desenvolver para ter uma vida mais satisfatória e etc., encontrar o bem-estar subjetivo, né, que se baseia na felicidade, como a gente está falando aqui no senso comum, eu acho que um componente que a gente precisa desenvolver é a questão de aceitação. E o que que é aceitação? Eu sei que aceitação, como a gente sabe, talvez não seja a nomenclatura mais interessante, Uhum. porque ela
no senso comum se assemelha muito a conformismo, né? Ah, as coisas deram errado, eu me jogo aqui e eu aceito que a minha vida é uma merda ou qualquer coisa nesse sentido. Não. Aceitação é muito mais você entender que a realidade é X e você aprender a fazer alguma coisa com aquela realidade sem ficar se negando a acreditar naquilo. Tipo, meu relacionamento teve alguma discussão. Né? Não, eu não posso acreditar que o meu relacionamento tem problemas. Se você não aceita essa realidade, que existe um problema aqui, você não trata. Porque como é que eu vou tratar uma coisa que não existe, Você não né? consegue Você mudar, precisa né? de... Exato. Então, e aí a gente volta para a ACT mais uma vez para entender aceitação e compromisso, né? Que é basicamente você conseguir de fato se vincular à realidade, mas também você não ficar parado no sentido de conformismo, mas sim, cara, olhar para aquilo e falar, mano, aconteceu determinada coisa. O que que eu posso fazer com isso, né? E aí eu posso trazer alguns exemplos aqui para a gente sair da técnica e colocar mais para a prática. Perfeito. Seria mais ou menos o seguinte: imagina que Gustavo é meu amigo, e aí a gente fala assim, pô, vou ir para São Paulo e a gente vai curtir uma praia no final de semana. E aí eu preparo toda a minha vida, eu organizo a minha agenda, os meus afazeres, para que domingo a gente tenha um tempo para curtir uma praia, pegar uma onda, dar um mergulho, etc. Beleza. Chega domingo, o tempo vira, do nada. Começa uma chuva sinistra e ventania e fica completamente inviável a gente ir para a praia. Que às vezes a gente pode fazer? A gente pode cair numa inflexibilidade, numa não aceitação, de falar, cara, que merda, olha só, choveu e tudo aquilo que eu fiz durante a semana não serviu para nada, e agora não valeu a pena, eu poderia estar em casa e tudo mais, e a gente fica preso às vezes muito nessa ideia. O que seria então a aceitação e o compromisso de fazer alguma coisa? Seria eu entender que, cara, a chuva está fora do meu controle, né? E a partir disso, o que eu posso fazer? Porque se eu virar cinco mortal para trás aqui, a chuva vai continuar caindo do mesmo jeito. Então, o que eu e o Gustavo podemos fazer com o nosso tempo? Sei lá, a gente pode jogar um boliche, a gente pode sair para comer alguma coisa em algum lugar, a gente pode trocar ideia de algum assunto específico que a gente gosta. Então, é você conseguir se adaptar aos contextos de vida que não são controláveis. Muitas das vezes a gente está preso em alguma situação, um outro exemplo aqui que eu posso dar é o seguinte: eu me casei no mês passado, né? E se eu não me engano, você deve ter percebido que eu fiz uma conexão que ia Aham. de lugar X até São Paulo e de São Paulo para outro lugar. Sim. E meu voo atrasou. A partir disso, eu tentei resolver, né? Logicamente, é interessante que a gente tente resolver as coisas, mas eu cheguei lá na companhia aérea e eles não tinham outra passagem para aquele mesmo dia. Então, eu fiquei em São Paulo, né? Eu perdi um dia da lua de mel para ficar em São Paulo. A partir desse momento, eu poderia sentar lá no aeroporto e falar, cara, que porcaria, era para eu estar em outro lugar fazendo outra coisa e eu tô preso aqui nesse lugar, que maldição, a minha vida é terrível, só acontece comigo e etc. Mas o que eu fiz? Logicamente, como a gente é psicólogo, talvez seja um pouco, não vou falar mais fácil, mas menos difícil, né? Então, a Perfeito. gente se coloca na posição de cara, o que funciona nisso daqui? E a aceitação foi basicamente o que eu fiz. Poxa, é triste o que aconteceu, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, curtindo aquilo que eu fiz, a programação que eu fiz, mas já que é uma coisa que eu não posso modificar, como é que eu posso fazer valer o meu tempo? Que eu posso fazer com esse dia que eu tenho em São Paulo, né? Já que a minha passagem, o meu voo é só no dia seguinte. Então, eu acho que esse aspecto da flexibilidade, de saber aceitar, e lembrando, a aceitação não é conformismo, é algo que a gente precisa desenvolver para lidar com a vida, porque a vida traz muito pepino, né? Você resolve um é igual uno, você resolve um v mais Uhum. quatro, e etc, né? Então, ter essa competência é interessante. Perfeito, né? Acho que tá no livro do Hoffman isso, aceitar um presente que a vida me deu naquele momento. Que é, né? Perfeito. Isso ajuda você a não estender esse sofrimento pro outro dia que você vai estar na cidade que você se propôs a estar ali na sua programação, e muitas das vezes as pessoas estendem esse sofrimento, né? Acaba perdendo Perfeito. toda a viagem vira uma merda, porque ela não conseguiu aceitar ali naquele momento que era o que dava, que não tinha como mudar aquela situação e que ela deveria só aceitar e viver aquele momento da melhor maneira possível, Uhum. sabendo que depois ela ia poder entrar em contato
com a viagem, talvez um dia a menos, mas não necessariamente estender aquele sofrimento e fazer a viagem ser uma coisa muito desconfortável porque não conseguiu se desvincular de um ato que ela não controla, né? E a gente também não controla Ótimo. muitas coisas, né? As pessoas pensam que elas controlam. E, Uhum. pô, muito legal. A gente tem uns 5 minutos aqui ainda, mas eu queria que você deixasse aí um pouco das suas considerações finais, falar também se você gostou do papo, se fez sentido pra você, e já também deixo o convite aí pra gente marcar outros aí futuramente, quem sabe Perfeito. presencial aí, num outro momento, né? Sei que também a sua agenda é corrida, você tem um crescimento muito grande aí, admiro muito seu trabalho, e já deixo também aqui publicamente o meu respeito, a admiração e, me espelho muito naquilo que você faz, na maneira como você conduz, então você sabe disso. E deixo aqui publicamente os meus parabéns aí pelo seu trabalho. Deixa uma mensagem pro final aí pro pessoal, fica à vontade. Legal, legal. Cara, obrigado pelas palavras. Se a gente estivesse aqui, por exemplo, online com algum tipo de interação, com certeza abriria para perguntas, né? Porque eu acho que tudo aquilo que a gente abrangeu aqui nas nossas falas, tanto na minha quanto nas suas, porque eu sou o convidado, mas você também sabe bastante, né? Então, acredito que deve fomentar bastante dúvida nas pessoas. Uhum, E se eu puder fazer algumas considerações, dar algumas dicas, além de tudo que a gente já falou aqui, com certeza eu diria para as pessoas seguirem os conselhos que foram dados aqui, que é de fato conseguir construir boas relações, abraçar isso, abraçar as pessoas que fazem sentido para você, conseguir construir ambientes que façam sentido, porque a gente é extremamente influenciável pelo ambiente onde a gente está, né? É impossível um ser humano não ser influenciado pelo meio onde ele vive, né, as pessoas que ele está em volta e etc. Então, se a gente conseguir de maneira parcial, né, controlar o ambiente, é interessante porque é uma via de mão dupla, né, digamos assim. Outra coisa que eu diria aqui nas considerações para a galera fazer seria ler livros, cara. Muitas das vezes a gente está numa bolha. A gente nasce numa bolha, que é uma família específica, uma cidade específica, e se tem uma coisa que me ajudou, com certeza ajudou você, e que ajuda nós, seres humanos, a crescer, é visualizar a experiência de outras pessoas, é ler o que outras pessoas aprenderam e que ensinaram, que fazem sentido, porque é a partir daí que a gente consegue, de fato, construir uma noção de uma vida que vale a pena e de construir repertório mesmo daquilo que a gente quer fazer, como fazer e etc, etc, né? Então, acho que esses dois seriam conselhos principais, digamos assim, relação com os três pilares aqui que a gente uhum, falou, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Eu acho que isso daí já está bem batido, né, de uhum, tecla, se eu não me engano, talvez em vários podcasts que você já participou, se eu não me engano, no primeiro também que eu assisti, uhum. vocês falaram um pouco sobre isso, né? Você tinha ali um psicólogo e uma pessoa da área da saúde mais fisiológica, e vocês abrangeram isso, né? Então, eu sei que Perfeito. tá todo mundo careca de saber que, e você principalmente, né? Exato, A né? parte, Literalmente. literalmente tá careca, né? Enfim, Muito bom. mas tá todo mundo careca de saber que dormir bem, se alimentar bem e praticar exercício é algo que pode de fato fazer com que a gente tenha ferramentas e tenha estrutura para correr atrás daquilo que a gente acredita. Então, acho que é bem por aí, né? E mais uma vez agradeço o seu convite, é extrema felicidade estar aqui com você hoje, nessa tarde. Como eu falei, cara, eu poderia ficar aqui horas e horas dissertando sobre esses assuntos que a gente está. Eu acredito que pode ajudar muita gente. E esse é um dos meus valores, é um dos seus valores, então acredito que a gente está no caminho certo e que com certeza, se houver uma outra possibilidade de você me chamar, com certeza eu participarei, seja de qual assunto for. O importante é conseguir agregar conteúdo e ajudar as pessoas a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Fechou, show de bola. Gostei bastante aí do papo. Você falou aí, só para encerrar, fala pro pessoal então como que elas te acham, né? Vou deixar, pessoal, o link aqui do Robert. Ele tem um site e a gente vai deixar linkado aqui na descrição desse vídeo para você fazer psicoterapia baseada em ciência, com um psicólogo competente que está sempre se atualizando, dando F5, preocupado com o que há de melhor dentro da psicologia clínica, nos tratamentos empiricamente sustentados. Então vai ter o link aqui do site do Robert. E o Instagram também, né? Fala o Instagram pro pessoal te seguir aí, ó. Manda a DM lá, manda as perguntas que não puderam ser feitas aqui lá para ele.
Perfeito, pode mandar que eu respondo lá em story, fique à vontade, aberto, o importante é ajudar. É arroba psi.robertdias, psi.robertdias. Eu realmente tenho um site, ele vai deixar na descrição aí, né? E também tem um curso relacionado a tratamento de ansiedade, onde Verdade. eu reúno várias técnicas, primeiro explicando, né, que eu acho que, querendo ou não, para a gente tratar qualquer coisa, é importante que a gente tenha um entendimento, consciência sobre o que é aquela coisa, e é o que eu foco no primeiro módulo ali, depois eu trago, se eu não me engano, 6 ou 8 técnicas que já são bem comprovadas para tratamento de ansiedade, e finalizo talvez tentando fomentar uma manutenção, né? É uma retenção ali de uma boa vida, não sem ansiedade, porque é impossível, mas sabendo lidar quando ela aparecer, né? Então também tem um curso, vou pedir para o Gustavo deixar aí na, Perfeito. na descrição, né? Nos comentários e etc. E é isso. Acredito que a forma de me encontrar é essa, né? Ou se você for da minha cidade, talvez você me encontre em algum lugar. Acho meio difícil, porque quase sempre eu estou enfiado num buraco lendo, estudando alguma coisa. Mas é basicamente isso. Fechou. Obrigado, Robert, pela sua presença aí. Vai estar aqui também no link a descrição do Hotmart lá do Robert para você comprar esse curso. Obrigado para você que assistiu aqui mais um episódio do Mind. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dá like, pessoal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que é relevante e entrega para mais pessoas. Valeu também, Clínica Psicologia e Gustavo Marcelino, por patrocinar esse episódio. Fui, galera. Tamo junto. Valeu.